Oi, muito boa tarde, bom dia, não sei que hora você está vendo esse vídeo, tudo bem com você? Eu vim falar hoje um pouquinho de uma dúvida que é um pouco recorrente nas consultorias ou nas aulas, sobre a planilha de agendamento, né, a famosa agenda de marcação. O que eu gosto de alinhar sempre no começo, e que eu sempre fiz isso durante as aulas, e sempre foi super bacana falar sobre isso, né? Quando a gente está pensando em montar um espaço, ou quando a gente está com esse sonho, obviamente que a gente quer o melhor para o nosso espaço, né? A gente quer tudo informatizado, a gente quer o melhor dos mundos, quer ter dinheiro para comprar o programa, que vai gerir a nossa empresa, e tudo isso é muito bacana e muito bem-vindo. Só que eu também digo assim, que durante as aulas, a gente se depara com muitas pessoas que têm um negócio e não têm possibilidade de fazer esses investimentos. Então, a aula que eu vou dar hoje são para pessoas que não têm um sistema de agendamento eletrônico, né, ou que se utilizam ainda do papel físico, né, de marcação para fazer. Mas o conceito, se a gente entende o conceito, a gente pode aplicar isso perfeitamente num programa que a gente comprar. Então, eu vou mostrar uma agenda física de papel, mas a gente pode pegar o conceito e pensar, minha agenda eletrônica tem isso? Porque são simbologias muito importantes para agendamento, que eu vou contar aqui para você, tá? Então, você que é recepcionista, você que faz o agendamento profissional, mas faz o seu agendamento, são coisas para que a gente tenha ali, de fato, não esquecer a importância desse registro ali dentro do nosso negócio. Então, eu vou compartilhar uma tela que eu vou acompanhar para vocês como se fosse um modelo de agenda mesmo, tá bom? Que eu mostro em aula. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Vamos lá. E a gente agora está se vendo aqui pequenininho. O que eu queria atenção, assim, dentro de uma agenda, tá? Os pontos que eu considero que são muito importantes. Obviamente, a gente precisa ter uma data, a gente precisa ter o dia da semana fácil e grande, se a gente está fazendo isso manualmente, para que a gente não agende num dia e não no outro. Então, somente a data, somente o número pode nos confundir de alguma forma. Então, é bacana que a gente tenha a data e que a gente tenha que dia da semana aquilo se refere. Você pode usar essa agenda para escrever tudo isso manualmente. Muitas pessoas ainda utilizam caderno, só que se você pode mandar fazer a impressão, ou você pode imprimir em casa, em folhas de sulfite normal, também é super aceito. E quem tem o sistema, obviamente, já tem tudo isso pronto também e está tudo certo também, tá bom? Então, vamos lá. Imprescindível que a gente tenha a data e a gente tenha o nome do dia da semana para que não haja confusão para esse agendamento. Quando as agendas são impressas, ou ela é via sistema, qual é a facilidade que a gente tem em relação à agenda que a pessoa faz compra uma agenda física mesmo e ela faz a marcação manual? É que eu consigo replicar as informações. Então, por exemplo, se eu pegar segunda-feira, se aquela determinada informação acontece toda segunda, eu consigo fazer na impressão com que sempre na segunda-feira aquela informação seja a mesma. Quando é manual, a gente tem essa primeira dificuldade, que é, é segunda, esqueci de fechar a agenda da pessoa X que não veio, né, que não vem de segunda. Quando eu faço isso, fazendo impressão ou sendo um programa, isso já está provavelmente resolvido, porque você fecha isso e já se resolve essa informação. Mas o que é importante dentro de uma agenda de marcação? Você ter a função da pessoa que vai fazer a execução dentro daquela agenda. Então, aqui, se a gente olhar, eu tenho aqui que essas pessoas que estão em atendimento aqui, DP 1, 2, 3, 4 e 5, obviamente aqui estariam os nomes das pessoas que fazem esse atendimento, né? Mas a função, o que vai ser executado nessas linhas, nessas colunas, é o serviço de depilação. Aqui a gente passa para o serviço de manicure, o serviço de cabelo e assim sucessivamente, se você faz isso manualmente e num sistema também. Eu gosto de deixar em blocos de serviços, porque facilita. Ah, mas eu trabalho sozinha e eu sei que ela é depiladora ou que ela faz as duas coisas, enfim. Por que é importante que você separe? Primeiro, para que você não erre o agendamento. Se a pessoa faz as duas coisas e uma hora ela vai fazer a depilação, depois ela vai fazer a unha, melhor ainda se tiver separado e que você feche esses agendamentos dela, né? Ou você pode ter uma coluna da pessoa, só eu vou explicar na segunda linha como é que você pode resolver quando a pessoa executa mais de uma coisa. Mas você precisa ter essa atenção para você não marcar um serviço e ela estar fazendo outro. Então, é importante, é imprescindível que você
tem as funções definidas ali naquelas colunas que você vai colocar na sua agenda, tá? E a gente tem sempre que imaginar o seguinte, a gente não trabalha sozinho o tempo inteiro. De repente, um dia, você precisa de uma recepção, de alguém que te ajude. Se você já segue essa linha, você vai ter mais facilidade do treinamento da outra pessoa. A gente não pode, de forma nenhuma, só confiar na nossa cabeça, tá bom? Esse segundo quadrante aqui, eu sim, pode ser em cima ou pode ser embaixo no final da agenda, tá? Eu coloco sempre uma observação, ou sugiro que se coloque, dentro de um determinado serviço, se existe alguma informação extra daquele profissional para que a pessoa que vai fazer aquele agendamento não se confunda. Então, quando a gente contrata uma recepcionista nova para que ela fixe a informação, se você precisa chamar alguém de última hora, né, você deixa aquela informação mais evidente. Então, se você se acostumar com isso, isso facilita um pouco a sua vida e você errar menos no agendamento, porque errar menos no agendamento é atender mais também. Então, aqui eu coloquei como observação que a depiladora 1, ela atende masculino sim, mas ela não faz serviço de linha. Para que quando a pessoa me disser isso ao telefone, eu já saber que com essa eu não posso marcar, se for linha, mas vamos imaginar que a pessoa vai fazer masculino, é um homem que vai depilar, e a preferência dele é com a depiladora 1, no caso ele pode ter me solicitado, e aí eu tenho que perguntar, você vai fazer algum serviço que envolve linha? Por quê? Porque se eu não pergunto isso, e a pessoa vai para o espaço achando que ela vai fazer tudo com a depiladora 1, pode criar um constrangimento, um desserviço. Então, é importante que a recepção se atenha a essas informações, né? Então, se está fazendo um agendamento, principalmente se ele é preferencial, eu preciso deixar claro, olha, toda depilação que seja com método cera quente, com método, né, que é o método espanhol, ou com o Rolon, eu consigo te atender com a pessoa X, só que ela não atende na linha, então eu vou marcar um horário subsequente com uma outra depiladora que faça. Tudo bem para você? E eu acho que o cliente se sente acolhido quando tem esse tipo de explicação, do que ele chegar no local e simplesmente, ela não faz. Ele gosta de ser avisado sobre essas informações, porque ele também pode decidir, de repente, em não querer fazer, tá bom? Aqui a mesma coisa, linha sim. Se só está a observação da linha, eu posso entender que a pessoa faz masculino ou que não faz masculino, certo? E aí vai ser um critério que cada lugar vai determinar de que forma vai escrever isso, tá bom? Aqui masculino e linha não, aqui masculino e linha sim, então eu fiz uma observação com 4 informações diferentes. Você pode colocar qualquer coisa, atende método espanhol, não faz método depilação fria, imaginando que você tenha no seu espaço, não faz Rolon, qualquer restrição ou qualquer coisa a mais que só uma pessoa faça, eu sempre sugiro que a agenda tenha essa informação e que as pessoas já sejam treinadas, as pessoas que vão fazer o agendamento, com base nisso tudo, tá bom? Outra coisa importante, principalmente quando a gente está falando de treinamento, aqui eu tenho o número das salas, né? Onde a pessoa aqui, inclusive, tem uma sala repetida, sala 4, mas poderia ser uma sala de uso conjunto, uma pessoa usa de manhã, outra usa à tarde, então a gente tem que atentar a isso. E por que é importante o número da sala? E também essa marcação no local, né? Eu vejo nas consultorias, nos lugares onde eu vou dar treinamento, às vezes o cliente fica meio perdido, principalmente nas primeiras vezes, que ele não conhece de fato o ambiente. E a recepção às vezes diz assim para ele, pode entrar, é na salinha aqui do lado. O cliente entra no espaço e se depara com 3, 4 portas, sem identificação, e às vezes ele fica perdido. Então, se a gente entender que as impressões iniciais do local, se ele é bem conduzido, ou se vem um profissional buscá-lo, né? Às vezes acontece com alguma frequência, e é muito desagradável, por exemplo, quando a gente tem 2 pisos no ambiente, e existe uma gritaria ali para chamar, pode subir, pode descer, e não há essa conversa, o cliente fica meio, para onde eu vou? Uma pessoa grita, pode subir, será que é comigo? Porque ele não sabe de fato, né? Às vezes a depiladora também não sabe quem é. Então, que treinamento é dado para essa equipe? Que a depiladora vem buscar o cliente, que a recepcionista indica o local correto. Então, se você tem alguma coisa que identifique o espaço para onde esse cliente deve ir, sala 1, sala 2, cadeira 1, cadeira 3, tanto faz, tá? A gente está falando de uma forma geral, mas é importante que você tenha a identificação na agenda, se você precisar, principalmente quando a pessoa é nova,
né? E quando a sua recepcionista é nova também, isso facilita o treinamento para ela, e quando o cliente é novo, para que ele não se sinta perdido no espaço, tá bom? Vamos lá. Aí uma outra informação que é muito importante, e aqui eu vou falar quando a gente trabalha com MEIs, né? A grande maioria hoje trabalha com sistema de MEI, principalmente depois da aprovação do contrato. A gente precisa saber qual foi o horário escolhido por aquele MEI para trabalhar. E aí muitas pessoas pensam, escolhido? Mas espera aí, meu espaço funciona das 9 às 18h30, eu quero que a pessoa atenda nesse horário. Então, só que se você trabalha com MEI, o MEI, ele pode escolher o horário que ele entra e o horário que ele sai. Se você faz isso como uma obrigação para esse profissional, você está descumprindo a legislação do MEI, que tem autonomia para escolher os dias da semana em que ele quer trabalhar e também os horários. Isso é tema de uma outra aula que a gente pode fazer qualquer dia, se vocês quiserem, muito polêmica, né? Porque dá muito pano para manga, principalmente porque muita gente ainda não respeita essa autonomia de MEI, tá? Mas vamos voltar aqui. Então, vamos imaginar que a depiladora 2, esse espaço aqui, eu fiz uma simulação de atendimento das 8 da manhã até as 17h30, tá bom? Lembrando que isso é muito variável. Vamos imaginar que a depiladora 2 não atende o horário das 8. Ou ela pode não atender das 8 e das 8h30. A pessoa mora muito longe, vai entrar só a partir das 9h30. Se a agenda se mantém fechada, a recepção corre menos risco de fazer um agendamento e a pessoa não está, né? Se for uma coisa fixa, às segundas-feiras ela não entra às 9h30, porque ela faz academia de manhã. Então, ela não vem, ela tem que deixar um filho na escola, precisa entrar mais tarde. Mas, de repente, a quarta ou a quinta pode ser um dia que ela trabalha a partir das 8. Então, se você já tem essa informação, fixe essa informação na sua agenda. E se for manual, procure um jeito de você também já ir fechando a caneta ali, né? Ou pode acontecer que a pessoa sempre é fixa, sempre é fechada nesse horário, mas ela pode falar assim para você, olha, em dezembro, que é um período bom de atendimento, você abre as minhas agendas a partir das 8, somente no mês de dezembro. Então, você manda essa agenda impressa para o salão, ou você desbloqueia no sistema esses horários. Então, toda essa organização, ela é imprescindível para que você não agende errado e para que você não construa nenhum tipo de relacionamento ruim com o seu cliente numa primeira visita, numa primeira impressão. É importante que a recepção entenda que do momento em que a pessoa marca até o final do atendimento, do pagamento que ela vai embora, principalmente nas primeiras visitas, o cliente está observando tudo o que acontece. Se o agendamento deu certo, se o telefonema, se a ligação foi boa, se foi entendido o que ele desejou ali para fazer, né, se o preço é compatível com o bolso dele, se o serviço executado ficou do agrado, se havia café, se tinha revista, se tinha tablet, se tinha promoção, tudo é importante. Então, aqui eu estou falando de uma coisa só, que é o sistema de agendamento, que precisa ser muito eficaz, tá bom? Para que a gente consiga encher essas agendas e não criar nenhum tipo de problema para a gente. Bom, então você pode ir fazendo, por exemplo, aqui eu tenho no meio do dia uma pessoa que pede para deixar fechado da 1 até as 14. Vamos imaginar que ela é um MEI e que ela queira fazer uma academia no meio do dia. Ela pode? Pode. De fato, ela pode. Pode ser que o seu espaço não queira ter um contrato de parceria com uma pessoa, não seja interessante, com uma pessoa que precise sair no meio do dia. Mas dizer que a pessoa não pode sair, isso não é legal e está contra a lei, tá bom? Ou ela pediu para fechar aquele dia especificamente porque ela tinha médico, e aí eu gosto sempre, quando não é um fechamento assim, eu não vou trabalhar às 8 da manhã porque eu moro longe, eu não vou chegar mais tarde, mas quando são fechamentos eventuais, por exemplo, a pessoa diz assim para mim, eu estou indo ao banco, eu coloco banco, eu vou dar uma corridinha na farmácia, eu registro lá, farmácia, saída para farmácia. E é importante que a gente registre, porque hoje muito menos, né? Mas eu sou de uma época de 21 anos atrás, em que eu vi muita gente sendo processada porque não tinha prova documental de que o profissional realmente tinha autonomia, que ele podia sair no meio do dia, que ele podia entrar a hora que ele queria. E a prova documental é uma prova
muito importante, por exemplo, numa audiência trabalhista, se tiver sendo pedido vínculo empregatício, que esse é outro assunto, tá? Se eu for falar de tudo, eu vou ficar 3 horas aqui dando aula para vocês, o que eu adoraria, porque eu adoro dar aula. Mas vamos lá, então eu faço esses registros aqui, tá bom? Outra coisa muito importante, eu tenho essa coluna, que eu sempre sugiro para os sistemas ou para as agendas fixas, manuais, impressas, que é a coluna do X, que a gente fala que é a coluna da preferência, tá? Então, por exemplo, entra uma pessoa em contato comigo e eu vou chamar aqui essa depiladora de Maria e essa de Ana e essa de Cláudia, tá? Fazer uma simulação aqui. E a recepcionista, ela vai fazer uma depilação. E a recepcionista diz assim, ó, olha o que ela tem. A Maria não tem 9, 9h30, porque saiu para ir no banco e na farmácia e falou que voltava em 1 hora, tá? Ela entrou às 8, mas saiu. A Ana só chega às 9h30 para o atendimento. E a Cláudia tem uma pessoa fixa aqui, tá bom? Essa pessoa fixa pode acontecer em depilação, em cabelo, em unha, em qualquer serviço. Pode ser que a pessoa toda segunda queira depilar com a Cláudia algum item. Às vezes descompensou no mês, então depilou uma parte, aí a outra ficou sem depilar. Então tem pessoas, por exemplo, que marcam fixo toda semana ela tem um item para fazer, um buço, uma axila, ou uma virilha, ou algum item que, vou viajar de novo, quero fazer de novo, ou estou arrumando minha sobrancelha, então, enfim. Então, essa Ivete aqui, ela tem um horário fixo. Se o nome vem impresso na agenda, eu já entendo que eu não posso tirar essa Ivete do local onde ela está agendada, mesmo se uma pessoa quiser marcar com a Cláudia nesse horário. Então, eu não faço uso do X, porque veio impresso. Se estiver, se não tivesse aqui e for uma preferência da Cláudia, aí sim eu vou colocar o uso do X. Por que o uso do X como preferência é importante? Porque a pessoa diz assim, eu queria fazer uma depilação hoje para sua recepcionista, ou para você, se você for a recepcionista do dia. Normalmente a gente pergunta assim, você tem alguma preferência? A pessoa diz assim, não, né? Vamos trabalhar primeiro com não. Qual horário disponível? Você quer manhã ou tarde? A gente sempre vai conduzindo o atendimento para ir mais rápido, né? Então, se eu estou, por exemplo, agora são 8h30 da manhã e eu já tenho 8h30 livre, eu já posso perguntar para o meu cliente, você está pertinho? Porque eu já tenho gente disponível agora. Ela vai dizer, não, eu quero marcar, mas eu quero marcar para tarde, ou a partir das 10. Ok, 10 horas está bom para você? Tá ótimo, tem preferência? Não. Como é seu nome? Regina. E eu marco aqui Regina Lúcia, por exemplo, tá? Se essa Regina não me sinalizou, por exemplo, que tem preferência pela Maria, eu vou deixar o quadro dela assim. Uma outra coisa que eu costumo perguntar é, Regina, você vai fazer muitos itens? Eu nunca, jamais pergunto o que a Regina vai fazer, principalmente quando é depilação. Porque ela pode estar no local onde ela seja inconveniente para ela me responder sobre os itens, sejam partes íntimas. Então, a gente normalmente orienta a não perguntar o que vai fazer. Mas, assim, são muitos itens? Porque se você é uma boa recepcionista e conhece bem a sua equipe, eu sei, por exemplo, se eu marcar 4 itens com a minha depiladora, né, 4 itens, em meia hora ela faz, tanto que minha agenda está de 30h30. Sua agenda pode ser de 40 em 40, pode ser de 1 em 1, tanto faz, tá? Aí a Regina diz assim, eu vou fazer 3 itens. Então, eu sei que meia hora é suficiente para a Regina. Vamos imaginar que a Regina fala assim, eu vou fazer o corpo inteiro. Ok, Regina, vai fazer o corpo inteiro. Então, eu marco 2 horários, se ela for fazer da pontinha da testa até o pé, perna inteira, virilha cavada, partes íntimas, sobrancelha, buço, axila, enfim, os itens de depilação completa, muitas vezes pode demorar o horário inteiro. Se não demorar, a gente vai liberar esse horário, e se demorar, ótimo, porque a gente não cria atraso. É melhor você abrir um horário e ter um horário extra do que você atrasar o seu cliente. Vamos imaginar uma outra possibilidade. A Regina fala assim para mim, olha, eu já fui aí uma vez e a depiladora falou que eu preciso sempre de 2 horários, porque meu pelo é difícil, tá? É outra informação que você tem que estar atento. Regina, então, não pediu preferência, está marcada 10 horas, disse que vai fazer muitos itens, eu marquei 2 horários por garantia. Aí, acontece uma coisa que a pessoa liga uma outra pessoa e fala, oi, eu sou Carla, você tem horário com a Maria às 10?
Se eu não tenho esse X de preferência, que a Regina não tem preferência pela Maria, ela só marcou o horário, eu digo assim para ela, peraí, você quer 10 horas com a Maria? Carla, eu tenho. Carla, qual é o seu sobrenome? Carla Prates. Bacana, Carla. Olha, você está agendada, então. Você vai fazer muitos itens, Carla? Não, eu vou fazer só buço e sobrancelha. Carla, então você está marcadinha aqui com a Maria, 10 horas da manhã, tá bom? Marquei. No que eu marquei, eu pus o X, eu sei que eu não posso mais usar esse horário para ninguém. Essa Regina, que só quer o horário, enquanto não houver o X na coluna, eu posso distribuir quantas vezes for necessário aqui na minha agenda, tá bom? Outra coisa importante, vocês viram que eu marquei um R entre o R de registro, né? Eu costumo marcar também quando a pessoa vai fazer rosto, quando é corpo, porque às vezes são ceras diferentes. Então, quando eu vou anunciar o profissional, tudo isso, além de agilizar o meu atendimento, agiliza para a depiladora e traz também uma organização melhor. E para qualquer serviço pode ser isso. Quando eu chegar aqui na mão, por exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui que eu marquei, a Paula Fernandes disse que vai fazer o pé, a Rosa do Campo disse que vai fazer o pé, Fátima Bernardes vai fazer mão e pé com essa manicure, que pode chamar Priscila, tá? Então, eu vou registrando o que a pessoa vai fazer. Vamos imaginar que a Fátima Bernardes, a gente não sabe, mão e pé feito em meia hora cada item, e aí cada espaço vai ter o seu período, mas eu já percebi que houve alguns atrasos algumas vezes, porque a Fátima é indecisa com esmalte, ou essa manicure não é tão experiente, então eu vou e marco o terceiro horário para a Fátima. Por quê? Eu prefiro sempre que eu abra o espaço, encaixe ali uma pintura, né, só uma cutícula sem pintura, do que depois eu atrase todo o agendamento, porque o cliente que marca o horário, pressupõe-se que se ele marcou, ele quer ser atendido naquele horário, porque muita gente já faz na cabeça, né, ou nas suas atividades rotineiras, todo o esquema, tal hora eu vou para tal lugar, vamos lá, eles atendem tanto tempo dali, eu vou para tal lugar, e já tem tudo esquematizado. Então, a gente tem que jogar esse jogo com o nosso cliente para que seja bom para todo mundo, e o que a gente nunca quer? Nunca quer, né, só ficar cacófago, né, que chama, quando fala nunca quer. A gente precisa não criar problemas para a nossa recepção, isso é a coisa mais importante que a gente precisa ter na nossa cabeça, tá bom? Bom, e aí nós temos aqui o registro, próximo registro importante, que é o registro do almoço, da parada, que você vai ter uma simbologia, que você pode escrever almoço, parada, intervalo, estava tentando achar a palavra, tá bom? Por que eu coloco 2 horas? Porque vamos pensar que 1 hora de almoço é o convencional. Se esse profissional é autônomo, ele vai escolher o tanto de período que ele quer ficar parado. E isso pode mudar de dia para dia. Então, por exemplo, às vezes eu tenho um tipo de agendamento que de segunda a quinta, para todo mundo são 2 horários de almoço, porque dá tempo, porque, né? Esse é um critério. E você pode ter sexta e sábado combinado com a sua equipe, e a pessoa aceitando, obviamente, meia hora, porque você tem um volume maior, você tem mais gente para atender. Outro combinado que pode ser o contrário. De final de semana que a gente trabalha mais, a gente quer um espaço maior, então, para o almoço. Você vê como não tem certo e errado? É só o critério, o que foi combinado entre a gente? Então, assim, cada um tem que decidir realmente o que é mais importante. Tem pessoas, por exemplo, que pedem assim, olha, não importa qual horário que eu entre, eu quero começar a almoçar 11 horas da manhã. Então, você quer 1 hora e meia? Isso é negociação. E é importante que tenha esse registro na agenda para que não haja marcação. Dani, mas aí entrou uma cliente que quer fazer o horário das 11 e todas as meninas já têm cliente às 11. O que eu faço? Se eu sou uma boa recepcionista, eu pergunto a essa profissional, olha, eu não tenho mais para quem passar e eu tenho um horário, uma pessoa que quer fazer às 11. E aí vai depender de N coisas, de como é a relação com a sua equipe, tá? Tem profissionais que a gente não precisa perguntar, que vai falar, olha,
eu tenho o próximo horário, eu nem vou perguntar para ele, porque a gente já combinou que entre 11 e 11h30, se ele almoçar, tá certo. Ou pode ser que essa pessoa aqui vá fazer só uma axila. Então, eu marquei às 11, mas ele de fato não vai almoçar 11h30, vai almoçar 11h10, tá? Então, depende de como foi construída a relação com a sua equipe. Então, se eu preciso perguntar, se eu não preciso. Mas o que é importante do almoço, além de ter o registro, o profissional escolher a quantidade de tempo, é eu procurar fazer horários de almoço onde eu não tenho a equipe inteira almoçando num horário só. É importante que a gente entenda que a gente não para o almoço, né? E que às vezes é muito bacana a gente sair com o nosso amigo para almoçar. Só que o salão não pode ficar, uma prestação de serviço não pode ficar sem ninguém em um determinado horário, porque as pessoas decidiram almoçar junto, porque tem um bazar e você quer ir com a sua amiga, porque vocês foram na padaria comprar chocolate. É muito bacana, mas você tem que pensar você como empreendedor. Se chega uma pessoa de última hora e chega e parece uma coisa que é assim, não tem ninguém no salão, as pessoas resolvem almoçar junto. Naquele dia, vem gente sempre na hora do almoço. Ou duas profissionais saíram bem num dia que você nem pensava que ia ter movimento, chega alguém que quer marcar, e às vezes, por 5 minutos de espera, o cliente não fica, porque ele às vezes fala, eu não posso esperar, como é que demora? Ele já, não, então eu vou passar no final da tarde, aí no final da tarde ele não passa. E a gente tem que pensar o seguinte, recepção, a gente só tem o cliente que está ali dentro na nossa frente. O passar depois, o eu agendo outra hora, pode nunca acontecer. Então, a gente precisa ter um feeling muito apurado para a gente não permitir que essas coisas aconteçam. E para não acontecer, uma delas é você saber manusear muito bem e ter um cuidado muito especial com o agendamento, que é muito, muito importante. A pessoa tem que estar muito bem treinada para não perder ninguém, tá bom? Bom, e aí, o que mais que eu quero falar para vocês com relação ao agendamento? Ah, vocês viram que eu coloquei alguns sobrenomes, né? Por quê? Vou tomar uma aguinha aqui, que assim como eu estou em aula na vida real, aqui também na gravação também sinto sede. Por quê? O que é muito importante a gente entender? Que as pessoas são únicas. Então, às vezes, a gente, por exemplo, está acostumada só com a Cláudia, só com a Carla. Só que chega uma outra pessoa que também chama Cláudia, que também chama Carla. Então, é legal você deixar seu cliente ser único. Então, a Regina é Regina Lúcia, pode ser que ela tenha um sobrenome aí junto, mas você sabe que é ela. E com o tempo, quando tem sobrenome, você sabe de quem a pessoa gosta, qual é o perfil que ela vai se adequar na falta de um outro profissional. Então, assim, a simbologia que a agenda traz para a gente, traz todas essas informações, se é preferência, qual o horário de almoço, se a agenda está fechada, se aquela pessoa é fixa. Então, se ela é fixa, vamos imaginar um outro caso que eu acabei de me lembrar, quase que eu deixo passar. Vamos imaginar que a Fátima Bernardes, ela, aqui é uma segunda-feira, e que ela faça pé e mão com a Priscila toda segunda-feira. Ok, o horário dela vai ficar assim. Mas vamos imaginar que a Fátima Bernardes não faça pé e mão toda semana. Uma semana ela faz mão, a outra ela faz pé e mão. Por que eu mantenho a agenda sempre com pé e mão? Porque quando a Fátima Bernardes vier esta semana, e eu não faço o cancelamento antes dela vir, e eu ver que ela foi feito mesmo, quando ela terminar esse dia de hoje, a minha agenda de segunda que vem já está impressa comigo, já está no meu sistema. Eu digo, Fátima, você fez pé e mão hoje, então eu já estou cancelando o seu serviço de pé da próxima semana, que a próxima semana é só mão, certo? E só mexo na próxima semana, tá? Por que eu não faço, já deixo uma semana sim, uma semana não? Porque pode acontecer alguma coisa na agenda da Fátima, aquela semana que ela ia fazer pé e mão, ela marcou só mão, ela quis fazer só mão, porque teve um imprevisto, ou estava frio, e aí ela ia deixar o pé para a semana que você cancelou. Então, nós é que temos que pensar isso para o cliente, para não gerar um serviço, porque nós é que temos esse controle. A gente tem que fazer com que a experiência do cliente seja espetacular. Que ele pense assim, pô, essa semana não é de pé e mão, né? Porque eu ia fazer na outra, não, eu não cancelei, você pode fazer o seu horário. Isso surpreende o cliente. Então, a gente precisa ter um sistema de agendamento que seja muito eficaz. Obviamente que cada espaço vai ter uma característica, vai ter um sistema, vai ter um combinado, vai ter uma equipe,
né? Vai ter um tipo de gestão que sempre é muito particular, mas a gente precisa, dentro do que a gente for priorizar, a gente ter tudo bem organizado, bem registrado e sempre pensar que o mais importante de tudo é essa experiência do bom agendamento. Do cliente sair de lá e falar, pô, não tinha, mas ela me encaixou com uma pessoa que eu gosto, né? Eu não marquei essa semana, mas eu fui. Então, por exemplo, clientes que às vezes nos sinalizam, são clientes fixas, que a gente não foi uma semana, né? E a gente fez uma confirmação, às vezes, pelo WhatsApp, você fala, não fui que eu estou de férias as próximas 3 semanas. Então, em agenda, já se registra que antes da semana de retorno, eu já tenho que fazer a confirmação para garantir o próximo horário dela. E o agendamento fixo, uma outra coisa importantíssima que eu quero dizer para vocês, o agendamento fixo ganha tempo e tira a gente do seu balcão, e tira o constrangimento da pessoa falar, pô, eu venho toda semana, a semana que vem não tem, alguém já marcou no meu lugar? Entende? Então, assim, tudo tem benefícios e pode ter malefícios também, né? Se você for pensar que às vezes tem profissionais que têm uma agenda sempre das mesmas pessoas, mas que se são pessoas que estão toda semana lá, merecem ter o agendamento fixo, tá bom? Então, eu quis falar um pouquinho para vocês sobre agendamento. Eu vou deixar essa videoaula dentro do meu YouTube. Divulguem, mandem dúvidas do tipo, como é que eu faço tal coisa? Que eu gravo uma aula para você, tenho o prazer de explicar e de deixar gravado para consulta, para um colega, para alguém que está começando, para alguém que tem dúvida, para um treinamento de recepção. Então, eu vou deixar lá. E se surgiu qualquer outra dúvida, você me escreve, me manda mensagem via rede social. As minhas redes sociais, YouTube, Instagram, são sempre danimorais.administração para poucos, e aí você me encontra nas redes e pode me perguntar, que eu estou disponível na medida de que eu possa ir dando as aulas para te contar a minha experiência e o que eu posso agregar para o teu trabalho, e você me mandando perguntas, você agrega demais para mim, tá bom? Se você está vendo essa aula no YouTube e não é inscrito no canal, se inscreve para ser notificado. Se você puder, gostou demais da aula, curte a aula, porque isso é importante para a gente que faz isso, né, ter a curtida, e sempre que possível, faça comentários nas aulas. Isso também é muito importante para quem disponibiliza esses vídeos para vocês. Eu faço isso com muito carinho, com muito amor, tá? Te vejo no próximo assunto, então. Deixa eu aumentar minha tela para a gente se ver. Agora, de fato, grande. Deixa eu parar o meu compartilhamento. E queria te dizer que estou muito feliz de te ver aqui, tá bom? Muito obrigada e seja bem-vindo ao meu canal do YouTube.